Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos de 1 ao 7. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Que Deus revele a palavra aos nossos corações nesta noite. Ora, pois, já que Cristo padeceu, sofreu, como diz a outra versão, por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu, que sofreu na carne, já cessou do pecado. Cessou do pecado, ou então deixou o pecado, como diz a outra versão. A palavra carne, aqui neste texto, se refere ao corpo crucificado de Cristo. Outra palavra que temos que ver é esta palavra padeceu ou sofreu. Esta palavra sofreu, padeceu, é uma palavra que está relacionada à libertação do pecado, porque aquele que sofreu, padeceu na carne, cessou o pecado ou deixou o pecado. Embora o sofrimento de Jesus tenha sido intenso, muito intenso, até indescritível, não é isso que nos salvou. O que nos salvou foi a morte de Jesus Cristo na cruz e a nossa morte em Jesus na cruz. Então, a palavra sofrer aqui, padecer, quer dizer, sofreu na carne, padeceu na carne, significa o sacrifício de Jesus, significa a morte de Jesus na cruz do Calvário, porque é pelo sacrifício de Cristo que nós somos libertos do pecado, que o pecado cessou de operar em nós a sua obra maligna. Então, irmãos, o pecado causou
um sofrimento muito grande em Jesus naquela cruz. Mas foi sua morte por nós que nos libertou. Mas o pecado causou sim um sofrimento muito grande em Jesus. Quando ele morreu, o pecado estava sobre ele, operando naquela cruz. E quando ele morreu, então o pecado, o meu pecado, o nosso pecado, que Deus colocou sobre ele, naquela cruz, cessou a sua operação maligna, deixou, né, de operar em Jesus. Durante 6 horas aproximadamente, Jesus Cristo ficou naquela cruz. Ele ficou crucificado com os nossos pecados nele, com nós nele, nosso velho homem nele, com a nossa natureza nele, né, com o nosso homem velho nele. Então você pense, tudo isto em Jesus. O que isto tudo estava causando em Jesus? Estava causando um sofrimento intenso, muito intenso. Os meus pecados, os nossos pecados, a nossa velha natureza, nosso velho homem, tudo isto em Jesus, ali na cruz, operando, manifestando ali a operação maligna, os causando sofrimento em Jesus. Chamamos isto de o poder do pecado. O próprio Cristo, então, tinha que morrer para ficar livre do pecado que estava nele. Você sabia? Se você sabia, o próprio Jesus, ele tinha que morrer para ficar livre do pecado que estava sobre ele. Romanos capítulo 6, verso 9 e 10. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Vejam bem aqui, irmãos, a palavra de Deus diz aqui: pois quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Você vê? Está falando de Jesus. Está falando de Jesus aqui. Está falando que Jesus morreu para o pecado. Porque ele morreu pelos pecados. Ele morreu pelos pecados, pelos meus pecados. Ele morreu para levar os meus pecados. E ele morreu pelos pecadores, não só pelos, mas também com os pecadores. Mas aqui não está dizendo que ele morreu pelos pecadores, pelos pecados. Aqui está dizendo que ele morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Quando Cristo morreu, a sua morte foi uma morte para o pecado. O pecado que estava nele cessou, porque o pecado estava nele, causando um sofrimento terrível. E o sofrimento que o pecado estava causando em Jesus cessou também. Não só o pecado cessou, mas também o sofrimento que estava causando no corpo de Jesus. Então, irmãos, temos que admitir que a morte de Cristo foi uma morte pelo pecado, mas também foi uma morte para o pecado,
Quando Cristo morreu, a sua morte matou o pecado. É importante você entender. Quando Cristo morreu, a morte que ele morreu matou o pecado. A morte de Cristo matou o pecado, matou o velho homem, a velha natureza, matou tudo aquilo que estava nele, ali na cruz. E o pecado que estava nele, morrendo, cessou de operar. Só em Cristo? Não. Em você também. Porque nós morremos também com Cristo para o pecado. É o que diz o versículo seguinte de Romanos 6, o verso 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Você vê? Nós também. Então, com a morte de Jesus, ele fez cessar o pecado. A morte de Jesus, Cristo rompeu com a força do pecado, rompeu com o poder do pecado. E isto é verdadeiro também em relação a nós que estávamos nele e com ele morremos e experimentamos em nós o fim da obra do pecado, porque Jesus veio para colocar um fim na obra do pecado, um ponto final na obra do maligno na nossa vida. Com a nossa morte em Cristo, deixamos o pecado. Você crê? Você crê? Com a nossa morte em Cristo, deixamos o pecado. Eu morri com Cristo. E porque morri, e morri para o pecado, e porque morri para o pecado, deixei o pecado. E o pecado me deixou. Quer dizer, o pecado deixou de operar com o seu poder em mim, porque morri com Cristo naquela cruz. O pecado cessou de operar em nós. Irmãos, é preciso entender. É preciso entender. O pecado cessou de operar em nós. Se você quiser ficar livre do pecado, tem que se identificar com Cristo naquela cruz. Quando eu digo se identificar com Cristo, eu quero dizer que você precisa crer na obra da graça de Deus, na obra da atração, porque foi Cristo que nos identificou com Ele em seu corpo naquela cruz, e nós precisamos apenas crer. Crer. Quando cremos, experimentamos a nossa identificação com Cristo. Você precisa ter este pensamento. Você precisa ter essa maneira de pensar. A sua mente tem que estar armada com este pensamento. Aqui diz: armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Que pensamento? Que pensamento? Aqui diz que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Jesus padeceu na carne, só que eu padeci nele. Ele morreu e eu morri nele. A minha morte foi uma morte do ponto de vista espiritual, mas eu morri de fato. Foi uma morte real. Eu morri. Então, precisamos ter o mesmo pensamento. Que pensamento? Que se Cristo morreu para o pecado, eu também morri nele para o pecado. Se Cristo morreu, eu morri. Se a morte de Cristo foi para o pecado, a minha morte também foi para o pecado. Cristo morreu pelo pecado, mas também morreu para o pecado, para
me levar a morrer nele para o pecado. Eu assumo pela fé que assim como Cristo morreu, eu também morri. Eu também morri. E com a minha morte, a força do pecado foi rompida em mim e sobre mim. E sobre mim. Nós sofremos a morte com Ele. Nós sofremos a morte com Ele. Nós padecemos a morte com Ele naquela cruz. Então, irmãos, Pedro identifica os irmãos com Cristo na cruz. Aqui, no versículo que eu li para os irmãos, Pedro identifica os irmãos com Cristo na cruz. O crente em Jesus, é uma pessoa identificada com Cristo, tanto na sua morte, como também na sua ressurreição. A palavra também que aparece no texto, lá de Pedro, faz a ligação entre Cristo e o pecador na cruz. Então, quando um crente se identifica com Cristo pela fé, ele sabe que deixou o pecado, tá? Como que eu sei que eu estou identificado com Cristo? Como que você sabe que você está identificado com Cristo? Você deixou o pecado? Você deixou o pecado? Você deixou a prática do pecado? O pecado deixou de operar em você? O pecado cessou em você? É aqui que eu sei que eu estou identificado com Cristo. É algo para nós hoje, agora, nesse instante. Irmãos, a libertação do pecado é para nós agora. É para você experimentar hoje, agora, neste instante. Armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então é preciso ter essa consciência, essa maneira de pensar, porque é aqui que acontece o rompimento com o pecado. O pecado cessou. O apóstolo Pedro acreditava na libertação do pecado, libertação total, porque ele disse que o pecado cessou. O que é cessar? O que é cessar? É o fim da obra do pecado em nós. O pecado continua operando no mundo, e ele opera, e ele há uma tentação muito forte, há uma luta. Só que em nós, Jesus fez a obra do pecado cessar. É o fim da obra do pecado em nós. Uma vida dominada pelo pecado deve-se ao fato da pessoa não conhecer ou não crer sua morte com Cristo na cruz. Armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Irmãos, quando tem esta consideração, quando se tem esta consideração da nossa morte com Cristo, então há libertação real do pecado. E não só libertação, como também alinha você com a vontade de Deus. Não é só libertar do pecado, não. Quando você crê sua morte com Cristo, quando você crê sua identificação com Cristo na cruz, isto não apenas liberta você do pecado, como também
alinha você com a vontade de Deus. É o versículo 2, 1 Pedro 4. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Você vê? Agora estamos alinhados com a vontade de Deus. Vamos viver de acordo com a vontade de Deus. Vamos viver segundo a vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Irmãos, o lugar mais seguro é você estar no centro, no centro da vontade de Deus. Os especialistas eólicos dizem que, no caso de um furacão, o lugar mais seguro seria no centro dele, no centro do furacão, é lá dentro dele. Se você pudesse manter-se no centro do furacão, você estaria seguro e protegido ali. Fora dele há muita confusão, há muita destruição, insegurança, medo. A mesma coisa aqui, irmãos. Dentro da vontade de Deus, você está totalmente seguro e protegido. E mais uma coisa, é totalmente possível você estar dentro da vontade de Deus, porque Jesus nos coloca dentro da vontade de Deus quando nós assumimos pela fé a nossa morte, a nossa ressurreição com Cristo. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, não importa o que aconteça, o que vai vir para mim, se é coisa boa, se é coisa ruim, não importa. O que me importa é que eu confio em Deus. Eu estou dentro da vontade de Deus, né? Eu estou seguro, irmãos, dentro da vontade de Deus. A vontade de Deus é o lugar onde nós temos toda segurança. Por favor, é dentro da vontade de Deus. A vontade dos homens pecadores é pecar, pecar e pecar, tá? A vontade dos homens pecadores, qual é? Pecar, pecar e pecar. Servir o pecado. Servir o pecado. O mundo, irmãos, exalta o pecado. O mundo exalta o pecado. Lamentavelmente, a igreja pós-moderna também exalta o pecado. Como assim a igreja pós-moderna exalta o pecado? Como que a igreja exalta o pecado? Sim, exalta. Na maneira de pregar, porque não prega a vontade de Deus, porque não prega o evangelho puro somente, porque não crê apenas na suficiência de Cristo, né? Exalta o pecado na maneira de agir, porque age de uma maneira soberba, arrogante, de uma maneira que tenta mandar em Deus, manipular Deus, né? E também na sua maneira de ser, e também na maneira de lidar com o pecado. É uma igreja que não quer ficar livre totalmente do pecado. Então ela exalta o pecado. A vontade do velho homem é correr atrás dos desejos malignos e pecaminosos. Lógico, o desejo do homem pecador qual é? Correr atrás dos seus desejos, dos desejos da velha natureza, desejos pecaminosos, desejos egoístas, e por aí vai. A vontade de Deus não tem nada a ver com o pecado. Não tem nada a ver com o pecado. E esta vontade de Deus, esta vontade de Cristo, que há de prevalecer em mim, que há de prevalecer em nós,
Viu, irmãos? É a vontade de Cristo. Ele vive em nós. Morremos. Ele vive em nós. É a vontade dele que prevalece em nós. Prevalece em mim. É a vontade de Deus que tem que prevalecer na igreja. Versículo 3, você pode ler? Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Vejam os irmãos aqui. Pedro diz no verso 3 que houve um tempo que nós seguíamos a nossa própria vontade ímpia ou a nossa própria natureza. Então, houve um tempo que nós seguíamos a nossa própria vontade ímpia, a nossa própria natureza. Que tempo foi este? Antes de aceitarmos a nossa morte com Cristo para o pecado. Porque, irmãos, quando nós aceitamos a nossa morte com Cristo para o pecado, a gente já cai na vontade de Deus, já estamos na vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, porque naquele texto que nós estudamos hoje pela manhã, Gálatas 2, 19 a 21, mas no versículo 19 diz que pela lei eu morri para a lei. Morrer aí é crucificação com Jesus. Não tem outra maneira de morrer do ponto de vista de Deus a não ser em Cristo Jesus. Morrer para ser salvo. Eu estou falando da morte em Cristo aqui. Não estou falando da morte física, né? Então, pela lei eu morri para a lei, para viver para Deus. Você vê, quando eu morro, então é que eu vou viver para Deus. Viver para Deus já é ser santo. Viver para Deus já é ser liberto. Viver para Deus já é estar vivendo segundo a vontade dEle, dentro da vontade dEle, né? Então, agora nós vivemos não mais segundo a nossa vontade, que é uma droga. Estamos vivendo agora não mais segundo a nossa velha natureza, nossos desejos egoístas. Agora estamos vivendo segundo a vontade de Deus. E um Deus que não é um Deus distante, é um Deus que está em nós, porque Cristo é Deus e Ele vive em nós a sua vida justa e santa. Vivemos agora de acordo com a vontade de Deus. E quando a gente vive de acordo com a vontade de Deus, acontece uma coisa assim interessante com a gente. Aí no versículo 4, veja aí. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Você viu? Quando você vive de acordo com a vontade de Deus, porque Cristo é a sua vida, o mundo acha assim estranho, né? Ele acha você esquisito. Você é uma pessoa esquisita. Por que, irmãos, que o mundo acha você esquisito? Acha a nova criatura esquisita? Você é tão estranho. Por quê? Porque eu estou na contramão do mundo. Eu não estou indo com o mundo. Estou na contramão. Cristo é minha vida. Ele vive em mim. Então o mundo acha estranho, esquisito, né? A regeneração de uma pessoa produz duas coisas, tá? Guarde bem. A regeneração de uma pessoa produz duas coisas, entre outras, no caso aqui do texto: a reprovação dos homens e a aprovação de Deus. Se você é uma pessoa regenerada, você vai ser uma pessoa reprovada por este mundo, mas aprovada por Deus. É melhor ser
uma pessoa aprovada por Deus em Cristo do que aprovada aí pelos homens aí. Eu não estou nem aí, tá? Então, o que é importante, o que importa para nós é sermos aprovados diante de Deus e por Deus. Em razão de não vivermos no pecado, mas na vontade de Deus, nós vamos ser ridicularizados, irmãos, vamos ser debochados pelos praticantes do pecado, vamos ser insultados pelos praticantes do pecado. Eles estranham a gente, né? Eles estranham a gente dizer que morremos e ressuscitamos com Cristo e estamos libertos do pecado. Mas como estar liberto do pecado? Eles acham estranho. Deus providenciou uma maneira de sermos libertos do pecado e vivermos neste mundo segundo a vontade de Deus. Mas se a pessoa não quer nada com a salvação do pecado, se a pessoa não quer nada com a vontade de Deus, então terá que prestar contas ao Senhor. Versículo 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Se você não quer nada com a libertação do pecado, se a palavra do Senhor está entrando em um ouvido, saindo no outro, se a palavra do Senhor não fica em você, se você não está nem aí, se você não está nem aí para a libertação do pecado, se você não está nem aí para a santidade de Deus em nós, coisa tão importante que é a santidade de Deus, se você não está nem aí para a vontade de Deus, tudo bem. Só que eu quero lhe dizer, você vai ser julgado, você vai ter que prestar conta. Você acha que vai ficar por isso mesmo? Eu faço a minha vontade, eu me mando, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Você acha que vai ficar por isso mesmo? Não, senhor, não vai não. Você vai ter o acerto de contas. Haverá um acerto de contas com os pecadores, tá? Deus lá naquela cruz já fez um acerto com a gente. Lá naquela cruz Ele matou todo mundo, Ele crucificou todos os pecadores em Cristo Jesus, exatamente para libertá-los. Mas se você não quer, tem outro acerto de conta. Tem outro, Os pecadores hão de prestar contas diante do grande trono branco do julgamento de Deus. E a razão é fácil de entender. É que Deus providenciou de graça uma solução eficaz para a questão do pecado. Deus providenciou. Aí você não quer, então tem que prestar conta depois. Não haverá desculpas. Não haverá desculpas. Versículo 6. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. É um texto assim, difícil de compreensão, mas uma coisa eu digo: não haverá desculpas nenhuma. Versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Eu creio que Pedro aqui não está falando da brevidade da vida humana, da vida neste mundo, que é muito breve,
mesmo, né? Não é disso que Pedro está falando, eu acho. Talvez ele esteja falando da destruição dos céus e da terra no fim do milênio. Estava conversando com Emerson hoje, lá no momento do tereré, e estávamos falando, né, que tem pessoas que acreditam que elas vão restaurar o mundo, que a igreja está aqui neste mundo para restaurar a corrupção que está aí. Os crentes têm que assumir todos os cargos da política, das empresas importantes, que os crentes têm que dominar. Os crentes têm que dominar o mundo, e quando o mundo for dominado pela igreja, então a gente restaurou o mundo, e aí a gente vai entregar o mundo para Jesus restaurado. Aí eu até brinquei com o Emerson, né? Aí Jesus diz assim: sabe o que eu vou fazer com o mundo que vocês restauraram? Eu vou queimar, porque não presta. Eu não pedi isso. Eu vou destruir. A palavra do Senhor diz que Ele vai destruir este mundo, que Ele vai construir construir uma nova terra e um novo céu, né? Ele vai fazer tudo novo. A igreja, sim, tem que pregar o evangelho. A igreja tem que tentar acabar com a corrupção através da pregação do evangelho, da regeneração do coração das pessoas. Aí sim é outra coisa, né? Então eu creio que essa história aqui de fim de todas as coisas, talvez ele esteja falando da destruição dos céus e da terra no final do milênio, quando surgirá um novo céu, uma nova terra. Quando Pedro diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Tudo indica, irmãos, que Pedro estava se referindo à volta de Cristo e, consequentemente, o fim de todas as coisas. A volta dele, o milênio e depois o fim de todas as coisas, né? Então, a volta de Cristo está aqui nesse bojo aqui. Acredito que Pedro estivesse também pensando na volta de Cristo. Acho que a ideia era trazer uma mensagem da proximidade do retorno de Cristo, da vinda de Cristo, da volta dele, e que a proximidade de Cristo tinha que ser uma coisa muito acentuada em todas as épocas, quer dizer, essa consciência do retorno de Cristo, né? Tem que ser uma coisa bem acentuada na nossa mente. Alguns textos da palavra de Deus parecem indicar que a vinda de Cristo tem dois momentos distintos, tá? Eu vou repetir aqui. Alguns textos da palavra de Deus parecem indicar que a vinda de Cristo tem dois momentos distintos: o arrebatamento da igreja e o seu retorno com a igreja num evento grandioso registrado em Apocalipse 19. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18, vamos ouvir a leitura. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com Ele, com o Senhor. Quando tocar a última trombeta aqui não é aquelas trombetas lá de Apocalipse. Aqui é outra. Quando tocar a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados à semelhança do corpo ressurreto de Jesus Cristo e seremos arrebatados para o encontro com Jesus e com os demais irmãos nos ares. Penso que haverá um culto de adoração silencioso e em seguida uma confraternização muito grande. Depois, a primeira coisa que vai acontecer é o tribunal de Cristo, onde prestaremos conta ao Senhor. Não é o juízo do grande trono branco, é outra coisa. Aqui é o tribunal de Cristo, onde os santos, as novas criaturas, os salvos, aqui onde prestaremos conta ao Senhor. E o Senhor nos vestirá de roupas brancas e haverá um casamento. E para comemorar esse casamento haverá uma festa de 7 anos, que é exatamente os 7 anos da grande tribulação. Aqui embaixo, na terra, haverá 7 anos de tão grande tribulação que nunca houve igual antes e nem haverá depois. No final dos 7 anos, Jesus voltará visivelmente com a sua igreja, a igreja que ele arrebatou. A besta, o anticristo, a besta, o falso profeta, que é outra besta, serão lançados vivos no lago de fogo. Os exércitos da besta, do anticristo e daqueles que governam este mundo serão mortos, e haverá um julgamento dos sobreviventes que entrarão vivos no milênio. Satanás será preso no abismo por 1000 anos. Então se inicia o milênio. Mas durante o período da grande tribulação, a igreja não estará nesta terra. Eu penso assim, eu acredito que seja assim, né? Aqui embaixo, no mundo, o mundo estará em transtorno total. Os juízos de Deus, o governo do anticristo, pessoas sendo marcadas com o número da besta, pessoas sendo decapitadas, forças demoníacas atuando como nunca atuaram, mas está tudo controlado por Deus. Deus está controlando tudo. Deus controla tudo. Ele nunca perdeu o controle de nada, né? Não dá e nem podemos datar, irmãos, o arrebatamento dos santos. Não dá. Mas o palco está quase que pronto. Se olharmos para a situação mundial hoje, o palco está sendo montado para o ato final. Sempre foi possível, irmãos, que o arrebatamento
acontecesse em qualquer época do passado, mas agora é altamente provável, certamente mais provável do que em qualquer outra época ou momento da história. Talvez, pensando nisso, Pedro disse, no versículo 7, capítulo 4, da primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 7. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. O que quer dizer sóbrios? Significa, irmãos, ter uma mente ajuizada, uma mente atenta, uma mente capaz de diferenciar a verdade do erro. É aquela mente que tem condições, que tem as condições da graça de Deus. É aquela mente que tem a condição de diferenciar o que é de Cristo e o que não é de Cristo, e que tem a condição também de conhecer Cristo. É aquela mente que tem a condição focal em Cristo Jesus, tem o foco em Cristo Jesus, ela está concentrada em Cristo Jesus, ela tem vigilância, ela tem oração, oração é aquele coração voltado para Cristo o tempo todo. O que é oração para mim? Oração é aquele coração voltado para Cristo o tempo todo. É comunhão. A igreja que ora é aquela igreja que quer ficar com Cristo. A igreja que ora é aquela igreja que quer ficar com Cristo. É aquela igreja que anseia pela vinda de Cristo. Ama a vinda de Cristo. Anseia pelo retorno de Cristo, pela vinda de Cristo. Não porque deseja se livrar dos incômodos do dia a dia, que são tantos. Não porque não quer trabalhar mais, ou porque se Cristo voltar, não precisará mais estudar, fazer aquela prova amanhã, aquele concurso, coisa assim. Não porque não querem enfrentar as dificuldades da vida, não quer, porque tem tantas dificuldades, né, irmãos, tantas lutas. Não é por isso que eu quero que Jesus volte, não é para ficar livre de nada disso, não. Por que então? É porque eu amo Jesus, é porque eu amo, não é porque não vou ter mais contas para pagar, nem decisões para tomar, não é por isso. Isso não é amar a vinda de Jesus Cristo. Amar a vinda de Jesus Cristo é crer sua morte para o pecado. Amar a vinda de Jesus Cristo é estar livre do pecado, é viver cada instante segundo a vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, é ter o coração totalmente voltado para Ele, é estar comprometido com Ele e com o seu reino, é pregar o Evangelho, puro e somente o Evangelho de Jesus Cristo, é condicionar todo o nosso agir a esse grandioso evento iminente. Pedro está dizendo o seguinte para a igreja e para nós aqui também, porque também somos a igreja de Deus. Pedro está dizendo: preste atenção, igreja, preste atenção, igreja, o fim de todas as coisas está próximo, tudo isto vai acabar, tudo isto que você gosta, que você ama, vai acabar, mas há uma esperança, a esperança chama-se Cristo,
lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Jesus Cristo, esperança nossa. Jesus Cristo, esperança nossa. Você vê, eu não tenho esperança em alguma coisa. Eu não tenho esperança nem de ir para o céu, porque a minha esperança é Jesus Cristo. A minha esperança é uma pessoa. Jesus Cristo, a pessoa dele, esperança nossa. Por quê, irmãos? Por quê? Porque foi ele que veio, foi ele que morreu, foi ele que me fez morrer. Vejam os irmãos, ele, a pessoa dele, foi ele que morreu por mim, foi ele que me fez morrer com ele para o pecado, foi ele que me libertou do pecado, foi ele que ressuscitou dentre os mortos, foi ele que me ressuscitou juntamente com ele de dentre os mortos, foi ele que me deu a vida dele. É ele pessoalmente que vive em mim a vida dele. Cristo vive em mim. É ele que vai voltar, é ele que prometeu retornar. Agora, ele me leve para onde ele quiser. Onde ele me levar, tá bom, né? Eu sei que haverá um novo céu, uma nova terra, Nova Jerusalém, e que ele vai estar com a gente, ele vai habitar com a gente, mas o meu interesse é ele mesmo habitando comigo, é nele. Ele é a minha recompensa, é ele que eu quero, aqui no céu, na nova terra, é ele que eu quero, é ele. Então, Jesus Cristo, esperança nossa. Por favor, não fique colocando a sua esperança neste mundo, não, nos homens, na política, né? Na política. Como disse alguém, ele disse assim: entra um P, sai outro P, e continua tudo do mesmo jeito, porque sai PT, entra PSDB, ou PMDB, ou PP, o P que entrar, continua tudo em um rumo, tá? E o rumo é esse, o fim de todas as coisas. Jesus Cristo, esperança nossa. Jesus Cristo, minha esperança.